No vídeo anterior eu compartilhei com vocês por que eu me afastei da resina. Então hoje nesse vídeo eu quero contar por que, entre tantos materiais possíveis, a porcelana me escolheu e eu escolhi a porcelana. E eu vou começar contando algo bem curioso e até poético nessa história. A primeira boneca de porcelana que eu criei também foi a primeira boneca de porcelana que eu toquei na minha vida. Isso porque eu não cresci cercada por bonecas de porcelana, na verdade eu cresci em uma família muito simples e o máximo que eu pude sonhar foi ter uma boneca Barbie. Eu não me lembro de ter visto ou admirado bonecas de porcelana na minha infância. Eu acho que eu não tinha amigas e ninguém na família que colecionasse bonecas, muito menos bonecas de porcelana. E agora eu fiquei até curiosa para saber se esse também é o seu caso. Me conta se você teve o privilégio, quem sabe, de viver a sua infância rodeada ou pelo menos tendo contato com as bonecas de porcelana. Coloca nos comentários que eu vou adorar saber. Então, no meu caso, como eu não tive contato com bonecas de porcelana na infância, o meu imaginário, a minha criatividade se baseava toda nas bonecas Barbies e também nos desenhos que eu fazia. Eu amava desenhar figuras humanas, principalmente mulheres. Desenhar o corpo, desenhar as expressões, era o meu passatempo predileto. E quando eu criei minha primeira boneca BJD, o protótipo da Moná, eu jamais imaginava que ela fosse se tornar uma boneca de porcelana algum dia. Essa escolha não veio pronta, ela foi se revelando no caminho. Trazer a Moná ao mundo exigiu muito mais do que inspiração, exigiu muita dedicação. Eu precisei estudar muito, estudar através de livros antigos, errar bastante e principalmente não desistir. Eu trabalhava muitas vezes durante as madrugadas, eu tinha um filho pequeno, então eu cuidava do meu filho durante o dia e à noite, no silêncio da noite, é quando eu conseguia trabalhar no protótipo da Moná. Nada foi fácil, mas tudo foi necessário. E foi quando eu finalizei o protótipo da Moná e comecei a pesquisar sobre materiais para reprodução é que eu me apaixonei. Não imediatamente pelo resultado final, que é a boneca de porcelana, mas eu me apaixonei pelo processo da porcelana. O desafio, o tempo, a espera, a natureza dentro dela. A porcelana exige presença, ela não aceita pressa e ela ensina. Aliás, se você não conhece o processo de criação de uma boneca de porcelana, ao invés de te explicar aqui nesse vídeo, eu vou fazer ainda melhor. Eu vou deixar aqui na descrição desse vídeo uma playlist para você assistir todos os vídeos relacionados à criação de uma boneca, do protótipo até a finalização com pintura. Então, assim que terminar esse vídeo aqui, você pode acessar essa playlist para assistir e conhecer tudo sobre a criação de uma BJD de porcelana. Então, voltando aqui a falar sobre a porcelana, naquela época, quando eu criei a Moná, em 2010, tudo era muito mais difícil do que hoje, os materiais vinham de fora, até meu forno de porcelana precisou ser importado, minha base de aprendizado vinha dos países de fora, vinha dos livros, eu testava, errava e tentava de novo. E por falar nisso, hoje, claro, tudo está mais fácil, inclusive você tem um curso maravilhoso à sua disposição se você quiser aprender a criar uma BJD, uma boneca articulada do zero. Então eu vou deixar aqui na descrição o link para você conhecer o meu curso Criando a Boneca do Seu Coração. E talvez uma das maiores recompensas desse caminho foi perceber até onde a porcelana me levou. As bonecas Moná viajaram o mundo, elas foram para outros países, outras culturas e até mesmo encontraram lares aqui no Brasil. A porcelana também me trouxe reconhecimentos que eu jamais imaginei quando eu estava ali, trabalhando sozinha, insistindo, errando e tentando de novo. Naquele momento, enquanto eu criava a minha BJD de porcelana, eu não tinha dimensão disso, mas a Moná acabou se tornando a primeira BJD de porcelana no Brasil. Isso explica por que meu aprendizado foi tão solitário e por que eu precisei buscar referências fora. A Moná, a Angelina, a Emma e a Bella Spring receberam prêmios internacionais.
Com cada prêmio eu me lembrava de que aquele esforço, aquelas noites solitárias trabalhando, estavam sendo reconhecidas, recompensadas. Mas ainda assim, a maior recompensa não foram os prêmios, foi a certeza de que eu estava no caminho certo. Quando finalizei minha boneca de porcelana e a toquei pela primeira vez, eu soube. Ela estava em mim e eu estava nela. Criar uma boneca de porcelana é viver cada etapa do processo sabendo que algo de você fica ali. O tempo, a energia, as intenções, o cuidado. Imaginar que essa criação pode atravessar gerações, que ela é um legado, que ela é parte de mim, isso me fascina, me encanta e ilumina minha mente com ainda mais criatividade. Diferente de outros materiais que fizeram parte da minha trajetória, a porcelana continua sendo o meu caminho. Eu sigo criando em porcelana. Ela ainda é o lugar onde minha arte acontece. E por falar nisso, ali atrás na minha bancada eu tenho vários projetos em porcelana que eu mal posso esperar para compartilhar com você, mas eu preciso saber se você gostaria de conhecer, de acompanhar os processos. Então deixa sua curtida agora para eu saber que você está gostando desse conteúdo e que você quer continuar acompanhando. Assim, nos próximos vídeos eu vou te mostrar o que tem ali. Quem sabe você pode aprender também um pouco mais sobre a porcelana. Cada boneca de porcelana que eu crio nasce no seu próprio tempo, com o mesmo cuidado e o mesmo respeito pelo processo. É por isso que eu escolhi a porcelana. Não porque ela é fácil, porque ela não é, mas porque ela é verdadeira para mim. A porcelana carrega quem eu sou como artista hoje. Se você quiser acompanhar mais de perto os processos, os bastidores, os projetos que estão nascendo em porcelana, se inscreve no canal, deixa sua curtida aqui para mim. E como eu falei durante o vídeo, vou deixar aqui para você então a playlist para você conhecer tudo sobre a criação de bonecas BJD, do começo até a pintura. E aqui esse vídeo sobre a história das bonecas, se você quiser viajar no tempo, da antiguidade até o nascimento da primeira BJD em porcelana no Brasil.